Gente do céu, o que é que Jesus falou nesse evangelho de hoje? Dá até para ficar com a pulga atrás da orelha. Quanta advertência de Jesus nesse pequeno evangelho que nós lemos hoje. Mas é a nossa caminhada de tempo comum. Ao longo desse tempo em que nós estamos caminhando na esperança, a palavra de Deus, ela não vem para passar mel na nossa boca, ela vem para nos questionar. E a partir desses questionamentos, aí sim, caminharmos como verdadeiros filhos de Deus. Portanto, a palavra de Deus deve nos incomodar também. Ela não deve ser só bálsamo nas nossas feridas, mas deve nos questionar. E hoje Jesus levanta uma série de questionamentos nesse evangelho que nós vemos hoje. Portanto, nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre a nossa atitude diante desse grande projeto salvador de Deus para cada homem e para cada mulher. A primeira leitura que nós ouvimos, livro do Eclesiástico, capítulo 15, um livro que foi escrito com o único objetivo: apresentar algumas indicações para que o povo pudesse caminhar tranquilo, para que o povo pudesse viver bem, para que o povo pudesse ter êxito nas suas conquistas ou nas suas investidas. Quem escreve esse livro do Eclesiastes, ou melhor, do Eclesiástico, é um judeu muito piedoso chamado Jesus ben Sirá. Um judeu que está convicto de que a lei de Deus, ela é fonte de sabedoria. Não existe outra fonte de sabedoria senão aquela que vem de Deus. Esse livro foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo, quando a cultura grega já estava impregnada no meio da cultura judaica, quando havia aquela tentativa de sobressair a cultura grega, menosprezando as outras culturas, minando muitas vezes a fé do povo, as tradições. Então os mais jovens, encantados com o brilhantismo da cultura grega, começam a abandonar a sua fé, começam a abandonar os seus valores, começam muitas vezes a abandonar a própria ética, a própria moral, para mergulhar nesse mundo grego, na cultura grega. É aquele período da história que nós estudamos no colégio, que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão uma tentativa de impor a todo preço a cultura grega? 200 anos antes de Cristo. Então o autor do livro do Eclesiastes, ou melhor, do Eclesiástico, muito parecidos os dois, ele está convicto de que a cultura grega, ela não deixa em nada a desejar a cultura judaica, a cultura grega. A cultura grega não pode se sobressair em cima da cultura judaica, dizia o autor do livro do Eclesiastes. Então no texto de hoje ele vem falar de dois caminhos, de duas propostas: o caminho de vida e felicidade, e o caminho de morte e infelicidade, desgraça. E ele diz o seguinte: Deus respeita o caminho que o homem escolhe. Se o homem quiser entrar por caminhos que levam à morte, Deus respeita. Deus respeita a decisão do homem. Até porque, gente, Deus não criou o homem como se o homem fosse um robô que ele liga e desliga a qualquer momento. Deus criou o homem livre. Portanto, o homem pode fazer as suas escolhas. O homem tem nas mãos o seu próprio destino. O que Deus faz é indicar o caminho para que ele seja feliz. Mas Deus não impõe caminhos para o homem, Deus aponta os caminhos. Então esse homem tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Ou ele caminha com Deus, ou ele caminha sem Deus. Ou ele caminha num caminho de vida, num caminho de felicidade, ou ele caminha num caminho de morte, num caminho de infelicidade. Lembrando, gente, que a morte e a infelicidade não são castigos de Deus porque o homem escolheu caminhar sem ele. Não são castigos de Deus que por o homem ter escolhido outros caminhos. Mas a morte e a infelicidade é o resultado mais lógico
das escolhas do homem. Nós não podemos colocar a culpa em Deus por tudo de ruim que acontece na vida ou na nossa sociedade. As infelicidades e os caminhos de morte são frutos de escolhas erradas que eu vou fazendo ao longo de toda a minha vida. De repente a gente até tem esquecido o que aconteceu, porque a gente está vivendo determinada situação, mas é uma consequência lógica de um caminho mal feito, de passos dados errados lá no futuro, lá no passado. Depois a nossa segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Já faz 5 domingos que nós estamos lendo essa carta de São Paulo aos Coríntios. Como é que essa carta foi escrita, gente? Paulo, o fundador da comunidade, São Paulo, o fundador dessa comunidade de Corinto, ele não podia ficar só ali. Ele precisava fazer algumas viagens para testemunhar para os outros a sua grande experiência que ele teve com Jesus Cristo, quando ele estava indo lá para Damasco e fica cego e tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Então Paulo não se contém, ele precisa testemunhar esse encontro que ele teve com o maior número de pessoas. E quando ele vai testemunhar essa sua intimidade com Jesus Cristo, ele deixa ali uma pequena comunidade fundada de seguidores de Jesus. São as comunidades que São Paulo foi fundando ao longo de todas as suas viagens missionárias. Então, após fundar essa comunidade de Corinto, o que Paulo faz? Ele precisa levar o Evangelho para mais pessoas. Ele deixa a comunidade e vai. Aí começa na comunidade a aparecer pequenos grupos, questionando as pregações de Paulo. Uns diziam assim: eu acho que Pedro fala melhor do que Paulo. O outro grupo dizia: peraí, mas tem esse Apolo que chegou aqui agora, e esse Apolo fala muito bem. Mas tem Cefas prega que é uma beleza. Então estavam transformando a comunidade numa comunidade de pequenos partidos, em que uns afirmavam ser de Paulo, outros afirmavam ser de Pedro, de Apolo, de Cefas. E quando Paulo fica sabendo de tudo isso, ele fica furioso e volta e diz o seguinte: quem é que morreu na cruz por nós? Fui eu? Foi Pedro? Foi Apolo? Portanto, a comunidade não pode ser uma pequena escola onde eu transformo a fé numa ideologia. A comunidade não pode ser um lugar onde eu uso da mesa da palavra para transmitir as minhas ideias. Isso indo bem longe. A comunidade não pode ser um lugar onde eu transformo a liturgia, onde eu transformo o memorial celebrado num palanque político, onde eu fico falando de política o tempo todo. Comunidade não é isso. Comunidade eu transmito Jesus Cristo. Se eu quero falar de política, eu vou lá para o Senado falar de política, não aqui. Se eu quero elogiar alguma pessoa, se eu quero transmitir as minhas ideias, eu fundo uma outra coisa, uma ONG ou qualquer outra coisa, mas não usando o espaço da comunidade. Comunidade é onde eu transmito a experiência de Jesus Cristo através da sua palavra. Foi isso que Paulo disse para essa comunidade. E ele vem dizer o seguinte: a única sabedoria capaz de ser transmitida com ênfase e com alegria da comunidade é a sabedoria que vem de Deus, não a que vem dos homens. A sabedoria que vem dos homens é a sabedoria de saber, acúmulo de conhecimento. Mas a sabedoria que vem de Deus é aquilo que faz com que o homem tenha sabor às coisas da vida, que o homem não se desespere diante de determinadas situações da sua vida. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Feliz da família que se enche dessa sabedoria, porque sabe que Deus circula e perpassa por todos os membros dessa família com bastante alegria. Feliz do homem e feliz da mulher que se enche dessa sabedoria que vem de Deus, porque ele é capaz
de decifrar a sua vida, o que de fato vem de Deus. E o próprio Jesus vem dizer: o resto vem tudo do maligno, vem tudo daquele que é capaz de desestruturar toda a minha vida. Aí Paulo continua dizendo: Deus tinha um projeto para o homem, um projeto salvador. Deus preparou esse projeto durante muitos séculos, só que ninguém conhecia. Esse projeto Deus mantinha escondido, e ele revela esse projeto através de Jesus Cristo, através dos seus filhos, do seu filho. Antes de Jesus, ninguém entendia qual era o projeto de Deus. Com Jesus, nós somos capazes de ver. Foi por isso que ele morreu. Por isso mataram Jesus. Então Paulo deixa as coisas muito claras nessa segunda leitura. Deus nos escolheu desde sempre, só que o seu projeto estava guardado. Veio revelar-se em Jesus Cristo, mas antes de Jesus, Deus já havia nos escolhido para sermos santos, para caminharmos na santidade. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, a nossa vida está na filiação divina. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, devemos caminhar na santidade. Jesus nos indicou um caminho de vida, Jesus nos indicou um caminho de felicidade, de amor, de partilha. E a prova disso foi que Ele derramou o seu sangue por cada um de nós lá na cruz. Agora, diz São Paulo, esse projeto salvador precisa acontecer na nossa vida, porque senão teria morrido com Jesus. E como é que esse projeto salvador vai acontecer na nossa vida? O próprio São Paulo diz no finalzinho da primeira leitura: agora acontece através do Espírito Santo, que pelo batismo nos identifica com Cristo. É o Espírito que vem para animar as nossas comunidades. É o Espírito que vai fazer com que cada dia renascemos como homens novos, homens restaurados. É o Espírito que vai fazer com que a comunidade continue anunciando esse projeto salvador de Deus. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, nos apresenta uma longa reflexão sobre o caminho que o homem deve percorrer a partir dos mandamentos. Mas é um caminho que não é feito cumprindo regras. É um caminho que é feito muitas vezes nos desacertos da vida. Até porque para o judeu cumprir regra era essencial. Bastava participar da sinagoga todo sábado, bastava observar alguns hábitos alimentares, bastava cumprir a lei, bastava os homens ser circuncidados, pronto, salvação já estava garantida. E Deus não teria outra opção senão salvar o homem, porque ele já havia cumprido todas as regras. Jesus vem dizer que esse caminho, ele precisa ser assumido como um compromisso total com Deus, como um compromisso total com aquele que nos criou. Então o autor desse evangelho que nós lemos, o diácono acabou de ler, o evangelista Mateus, nos apresenta alguns exemplos concretos dessa nova forma de entender a lei. E qual é o primeiro exemplo? Não matar, que na perspectiva de Jesus vai além da lei. Não matar para Jesus não é só deixar de dar um tiro ou de qualquer outra coisa na vida do irmão. Jesus vai além dessa simples compreensão do não matar. Não matar para Jesus é evitar qualquer tipo de dano causado à vida do irmão. E nós sabemos que há muitas formas de matar os outros. Nós sabemos disso. Há muitas formas de lhe roubar o gosto pela vida. Uma delas é a calúnia, o desprezo, a fofoca. Talvez a fofoca seja a principal, aquela que faz com que eu mate o outro pouco a pouco, porque muitas vezes a ideia do outro não diz como ideia, ou até mesmo porque
porque muitas vezes o outro ameaça o meu status, a minha posição dentro da comunidade, ou até mesmo porque, dizia Santa Teresinha, o mau cheiro dos pecados do outro impedem que o cheiro das minhas virtudes domine em toda a comunidade. Aí nós matamos o outro com a nossa língua, com o nosso comportamento. E Jesus está dizendo que tudo que tira a dignidade do outro, tudo que causa dano ao irmão, é matar. Discípulo de Jesus deve fugir de tudo isso, deve assumir uma nova atitude que os leve a respeitar uns aos outros, que os leve a lutar pela dignidade uns dos outros. Caso contrário, a nossa relação com Deus é uma relação mentirosa. Fingimos ser bons cristãos, mas o coração continua podre ou apodrecendo aos poucos. E aí o mau cheiro começa a aparecer no dia a dia. Podemos até fazer cara de santos, podemos até comungar todas as missas, podemos até rezar o terço todos os dias, mas o coração ainda está apodrecendo, porque eu não fui capaz de lavar meu coração com essa água que brota do lado de Cristo. E Jesus continua dizendo: essa forma diabólica deve ser colocada fora do nosso meio, porque senão eu estou cada vez mais tirando a vida do outro. E depois Jesus vem falar do adultério no Evangelho de hoje, que do seu ponto de vista era preciso ir além daquilo que a lei pregava, e ele ataca a raiz do problema, ou seja, de novo o coração do homem. Pois é de lá que saem os desejos de adultério, gente. Ao longo dessa semana, Jesus vinha dizer no Evangelho: o que torna o homem impuro não é aquilo que entra dentro do homem, é aquilo que sai de dentro do homem. Imoralidades, roubos, assassinos e uma série de outras coisas. Isso, diz Jesus, torna o homem impuro. É ali o coração que precisa começar o processo de mudança. Então Jesus usa expressões fortes e até assustadoras para dizer: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, joga fora. É melhor você entrar no céu só com um olho do que o corpo inteiro ir para o inferno. O próprio Jesus está dizendo no Evangelho: se a tua mão é motivo de pecado, corta. É melhor você entrar no céu sem um dos membros do que o corpo inteiro ir para o inferno. Nós não podemos entender isso ao pé da letra, gente. Até porque ia ter muita gente sem olho e sem mão por aí. O que é que Jesus está querendo dizer com esse Evangelho de hoje? O que é o olho na cultura grega? Senão o órgão onde entra o desejo. O que é a mão na cultura grega? Senão o órgão de onde se concretizam os desejos. Mas esses desejos entram pelos olhos, saem pelas mãos. Mas aonde é que eles são fermentados? Se não dentro do coração. Portanto, Jesus está dizendo que é preciso uma mudança de coração. É preciso uma mudança de vida que comece dentro do coração. E eu vou falar uma coisa aqui que as donas de casa vão entender muito bem. Quando a sua casa está suja e você faz uma faxina no finalzinho da tarde, e no dia seguinte você abre a janela, você percebe que em cima dos móveis ainda existe uma pequena poeirinha que acumulou durante a noite. Não é isso que acontece? Nosso coração é assim também, gente. Quando a gente pensa que ele está totalmente limpo, aí vem a poeirinha da noite, vem aquelas pequenas manchas que nós vamos muitas vezes não lavando corretamente, e aí vai impregnando todo o nosso coração. Aí brota os maus desejos, aí brota o pré-julgamento das coisas. Portanto, é preciso lavar o nosso coração. Coração limpo é coração capaz de amar. Coração limpo é coração capaz de se solidarizar com os outros. Coração limpo é coração capaz de não julgar os outros. Quando a gente abre as cortinas da nossa casa, a gente percebe que a luz do sol mostra os defeitos e sujeiras e as imperfeições. Aí vem a poeirinha da noite,
não lavando corretamente, e aí vai impregnando todo o nosso coração. Aí brota os maus desejos, aí brota o pré-julgamento das coisas. Portanto, é preciso lavar o nosso coração. Coração limpo é coração capaz de amar. Coração limpo é coração capaz de se solidarizar com os outros. Coração limpo é coração capaz de não julgar os outros. Quando a gente abre as cortinas da nossa casa, a gente percebe que a luz do sol mostra os defeitos e as sujeiras e as imperfeições. Quando nós participamos da Eucaristia, nós percebemos que essa luz, que é o próprio Cristo, ainda vem iluminar as nossas vidas e ainda nos mostra que muita coisa precisa ser lavada dentro da nossa vida. Muita coisa precisa ser tirada a poeira da nossa vida, senão nós vamos ser cristãos pela metade. E não é isso que o Evangelho está pregando hoje. Peçamos que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, essa luz que purifica toda a nossa vida, nos explique todas essas palavras. Vem